Volta aqui, pessoal. Vamos lá, nosso bloco de número 2 de correção. Não, na realidade, de revisão. Correção vai ser depois da prova, né? Esse de revisão para a prova, de correção de questões, como forma de revisão para a prova da Polícia Civil da Paraíba. Joia? Vem comigo aqui dando continuidade aos estudos. Agora, pessoal, na aula passada, no bloco passado, a gente trabalhou o quê? Trabalhamos os princípios fundamentais. Nesse bloco, vamos trabalhar o artigo 5º, né? Esse a gente trabalhou no bloco passado, os princípios fundamentais que vão do artigo 1º ao artigo 4º. Agora a gente adentra no artigo 5º. Trouxe alguns temas, algumas questões de artigo 5º aqui, direitos e deveres individuais e coletivos. É uma aposta, pessoal. A concurso da área de segurança que não cobra uma questão de artigo 5º, uma ou duas, de direitos e deveres individuais e coletivos, não é concurso da área de segurança. Trouxe aqui para a gente trabalhar algumas questões do CESP, SEBRASP, não é isso? E escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, ano 2021. Olha aí, o ano passado, 2021. O ano passado, 2021. E a questão vai dizer, a pena de morte é vedada em qualquer hipótese pela Constituição. E aí, pessoal, essa prova para a Polícia Civil do Distrito Federal, ganhar 10 mil reais, mandar prender, mandar soltar, queria saber se a Constituição, na Constituição, a pena de morte é vedada em qualquer hipótese. E quem já foi meu aluno, ou quem já estudou direito constitucional mais a fundo, sabe que está errada essa questão. Por quê, pessoal? Porque o artigo 5º vai dizer o quê? Deixa eu só me fazer as pazes aqui com a caneta, viu? Pronto, agora vai. O artigo 5º vai dizer: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantidos aos brasileiros, aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos termos seguintes. Isso é a introdução, isso é o caput ou caput do artigo 5º da Constituição. Lá no inciso 47, olha aí como eu estou melhorando nos algarismos romanos, inciso 47, a Constituição vai dizer, não haverá penas. Não haverá penas de quê? Penas de morte na linha A, salvo em caso de guerra declarado nos termos do artigo 84. Então, quer dizer, preste atenção, que não é sempre que é vedado em qualquer hipótese, errado. Nos casos de guerra declarada, é bem verdade que nos casos de guerra declarada, Deus permita que isso nunca aconteça, mas se houver uma guerra declarada, pode sim haver a possibilidade de ser aplicada a sanção da pena de morte. Joia? Mas volta aqui. Penas de caráter perpétuo tem, trabalhos forçados, de banimento e penas cruéis, inclusive a pena de morte, nos termos do artigo 84, inciso 19. Da Constituição. Então, o gabarito é errado. Mais uma questão para a gente trabalhar aqui. SEBRASP, escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal também, ó, recente. Para ser escrivão, ou como alguns gostam de falar, escravão, né, da Polícia Civil. É o primeiro que sai, coitado do escrivão, é o primeiro que chega, é o último que sai. Julgo o item. Em processo administrativo disciplinar. Vejam só, viu, pessoal? Vejam só, deixa eu só abrir a câmera aqui. Essa questão é de uma prova para agente da Polícia Civil, para escrivão da Polícia Civil, e o CESP vem cobrando entendimento simulado no Supremo Tribunal Federal, vem cobrando entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do STJ. Se tiver tempo, principalmente na matéria de direito penal, corre lá no site do STJ, corre lá no site do STF, dá uma lida rápida em alguns julgados recentes, envolvam a atuação da atividade policial, como saber se o delegado de polícia pode ou não olhar as mensagens no celular da pessoa que está presa, a respeito das interceptações telefônicas, olha o bizuzinho, se pode botar o preso lá, a pessoa que está detida, botar o celular em viva voz. Não pode, pessoal, o delegado de polícia não pode, sem autorização da autoridade judicial, fazer um monte de coisas. Isso tudo é julgado de direito penal, direito processual penal, joia? É importante que vocês fiquem atentos, porque essa questão de apreensão de celular, busca e apreensão domiciliar,
vai cair na sua prova. Mas volta aqui no direito constitucional, que é o ponto que me coube, né? Em processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, né? A falta de defesa técnica, olha aqui, não é a falta de defesa pura e simplesmente, é a falta de defesa técnica, né? Isso feita por aqui já tem aqui, ó, por um advogado. Configura desrespeito, violação, é errado, é contrário ao princípio do contraditório e da ampla defesa. E o gabarito é, você jura, né? Você vê uma questão dessa, se você não leu a súmula vinculante do Supremo, súmula vinculante, salvo engano, é vinculante do Supremo Tribunal Federal, a gente vai ver daqui a pouco, você jura que a questão está certa, né? Está errada, pessoal. Gabarito errado. Súmula vinculante, olha aqui, súmula vinculante, muito bem lembrado, Rafael. Súmula vinculante número 5 vai dizer o quê? Que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar, no PAD, não ofende a Constituição Federal. Quando estivermos com mais tempo, quando estivermos seja no online, seja no presencial, eu explico a vocês a razão de ser dessa súmula. Não adianta eu fazer a explicação agora, que vocês muito provavelmente vão passar batido, não vão lembrar de quase nada na hora da prova. O que eu quero que vocês entendam é o que a súmula diz. A súmula diz o quê? Que a falta de defesa técnica por advogado em processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Joia? Sigamos em frente e confiante na patinha do elefante. Agente de polícia também do Distrito Federal. Nesse meu material só caiu polícia, né? É óbvio, Rafael, a gente vai fazer concurso para a Polícia Civil, tem que trazer questões de polícia. Polícia. Para que seja reconhecida como um direito ou uma garantia fundamental pelo ordenamento jurídico brasileiro, preste atenção, viu, pessoal? Se estiver cansado aí nessa reta final, dá uma pausa, estica as pernas, vai tomar um café, certo? Mas não desiste. Essas 48 horas que antecedem a prova são 48 horas cruciais, seja para você rebater e revisar o material todo, ou para aqueles que não gostam de fazer isso e ficar descansando. Agora, o que não deve é começar a descansar na sexta-feira de manhã, né? É bem verdade. Você tira o sábado de noite e o domingo de manhã para descansar, para fazer a prova no domingo à tarde. Ou tira o sábado de noite e faz a prova no domingo de manhã. O que não der é parar na sexta-feira, em pleno vapor. Agora é hora de a gente dar o sprint final, né? O tiro final aí para ir para a Cadepol da Polícia Civil da Paraíba. Mas volta aqui. Para que seja reconhecida como um direito ou uma garantia fundamental pelo ordenamento jurídico brasileiro, a norma internacional. Presta atenção aqui, viu, pessoal? Vou até sublinhar. Me ajuda, caneta. Olha o que a questão está dizendo. A norma internacional deverá ser aprovada em cada caso do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos do respectivo membros. E você, que já estudou esse assunto, que já foi meu aluno, quando vê 2 turnos por 3/5, vai dizer o quê? Acertei a questão, mas tenham cuidado, pessoal. Por isso que essa revisão em véspera de prova é de extrema importância. Veja o enunciado da questão, viu? A norma internacional, que deverá ser aprovada em cada caso do Congresso Nacional por 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. O gabarito é errado, pessoal. Sabe por quê? Porque não é a norma internacional, não é qualquer norma internacional. É o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, certo? É o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos que forem aprovados. E não é nem qualquer tratado, é o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos. Se o tratado for de ordem internacional e for sobre direitos humanos, quando ele for internalizado no Brasil, ele vai ter que ser internalizado para ter as mesmas prerrogativas das normas fundamentais, ou seja, ir para dentro da Constituição, ficar no mesmo patamar da Constituição, ser aprovado por 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Rafael, eu não entendi, cara. Vai entender agora. A Constituição vai dizer, pessoal, e vocês já estudaram comigo, que o ordenamento jurídico brasileiro se organiza mais ou menos assim. No topo do ordenamento jurídico está a Constituição Federal. Joia?
E abaixo do ordenamento jurídico, deixa eu só tomar uma água aqui. E abaixo do ordenamento jurídico, temos todas as leis infraconstitucionais, certo? Aí aqui vai estar o Código Penal, o Código de Processo Penal, vão estar as normas de direito administrativo, por exemplo, a lei de licitação, joia? Aqui vai estar a legislação penal especial, todo mundo abaixo da Constituição. Todo mundo deve obediência a quem? À Constituição. A gente chama isso aqui de normas infraconstitucional. Por quê? Porque está abaixo da Constituição. Só que os tratados internacionais sobre direitos humanos, quando são introduzidos no Brasil até 2004, eles eram introduzidos aqui, no meio do povo. No meio da bagunça toda, ó, do lado do Código Penal, Código de Processo Penal, da legislação administrativa, da lei de execução penal, por exemplo, aqui, ó, legislação penal especial. E em 2004, por meio da emenda constitucional 45, houve uma reforma nisso e disse que todo tratado internacional que fosse internalizado no Brasil, e vocês devem ter estudado o processo de internacionalização, ou pelo menos a ideia, né, de tratado internacional com seu professor de Direitos Humanos, e vocês devem ter visto que o processo de internalização de um tratado internacional se dá por 2 turnos por 3/5. Quando eu estou ministrando aula para o pessoal de outros cursos de direitos humanos, eu explico, olha pessoal, não é qualquer tratado internacional que vem para o Brasil vai ser aprovado por 2 turnos, 3/5, vai para dentro da Constituição não, viu? Vai ter status de normas constitucional. Não, tem que ser um tratado sobre direitos humanos e tem que ser aprovado por 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. 2 turnos na Câmara, cada turno 3/5, vai para o Senado, 2 turnos no Senado, cada turno 3/5. Vai ser internacionalizado internalizado como norma de direito fundamental, ou seja, vai estar no mesmo patamar da Constituição Federal. Joia? O Rafael, deixa eu voltar aqui. Tem algum tratado que não foi aprovado nessa sistemática? Tem, pessoal. Tem um Pacto de São José da Costa Rica. Isso foi um problema. Por quê? Porque quando mudaram essa regra aqui na Constituição, o pacto já tinha sido aprovado. Salvo engano, o Pacto de São José da Costa Rica foi internalizado no Brasil em 1992, se eu não estiver me equivocando nas datas, certo? E essa internacionalização não necessitava que a aprovação teria que ser por 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Aí o Supremo ficou numa celeuma, veja. O Supremo não poderia chancelar o Pacto de São José dentro da Constituição. Por quê? Porque ele não tinha sido aprovado na sistemática de 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. E muito menos poderia deixar ele no meio das outras normas constitucionais, das outras normas infraconstitucionais. Aí o Supremo teve a brilhante ideia. Vamos fazer assim. Vamos dizer que no Brasil, a partir de hoje, existem as normas constitucionais, que estão lá no topo a Constituição Federal, está lá no topo os tratados internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados por 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Abaixo vai estar as normas infraconstitucionais e entre a Constituição e as normas infraconstitucionais a gente faz o quê? Coloca o Pacto de São José da Costa Rica, que inclusive veda a prisão civil. A Constituição permite e o Pacto veda a prisão civil por dívida, certo? Salva de alimentos. Veda a prisão civil por dívida. Desculpa, pessoal, veda a prisão civil do depositário infiel. Ele permite a prisão civil por dívida do adimplemento alimentar, né? Deixou de pagar a pensão alimentícia. E foi essa solução. Aí como é que a gente encara as normas dentro do Pacto de São José da Costa Rica, que estrutura todo o sistema interamericano de proteção aos direitos humanos? A gente diz que existem as normas infraconstitucionais e as normas constitucionais. O Pacto de São José é uma norma infraconstitucional porque está abaixo da Constituição, mas supralegal porque está acima das leis. Ele fica ali no meio, né? Constituição, Pacto de São José e as leis. Infraconstitucional, mas supralegal porque está acima das leis. Joia? Volta aqui. Então, desta forma, o gabarito aqui não poderia ser outro que não o errado. Certo?
Os direitos e garantias fundamentais, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime por ela adotado ou os tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Joia? Vamos mais uma questão aqui. Essa aqui é boa. Clara, praticante de religião de matriz africana, um dia ao chegar na escola pública em que estuda no Distrito Federal, usando um colar de contas típico de sua prática religiosa, foi impedida pela diretora de entrar na instituição. A diretora alegou que ali não era permitido entrar usando aquele tipo de colar. Na ocasião, a diretora exigiu que a estudante retirasse o adereço para poder entrar no estabelecimento de ensino. Considerando essa situação hipotética, julgo o item a seguir. Embora o livre exercício de cultos religiosos seja assegurado pela Constituição da República Federativa do Brasil, como o Estado é laico, o ingresso de Clara com adereço religioso em sua escola pode ser proibido. Errado, pessoal. De forma alguma pode ser proibido. Gabarito, errado. Fundamentação, artigo 5º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício, olha aqui, ó, presta atenção, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantidos na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. A proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Gabarito, errado. Joia? Gabarito, errado. Próxima questão. Mesma questão, na Clara, praticante de religião de matriz africana, piriri, parará. Aí a questão pergunta. Caso Clara considere que tenha sofrido discriminação e busque uma reparação de danos, ela terá de voltar-se exclusivamente contra a diretora da escola, pois apesar de a escola ser pública, o Distrito Federal só poderia ser responsabilizado se a atitude da diretora estivesse em consonância com uma das diretrizes da Secretaria de Educação. Isso aqui, pessoal, não preciso nem dizer que vocês viram em direito administrativo, não é isso? Responsabilidade objetiva do Estado pelas condutas praticadas por seus servidores. E o que diz a responsabilidade objetiva do Estado? Diz que todo ato praticado por seu servidor no exercício da função será diretamente imputado ao ente federativo a que ele faz parte. Rafael, e se eu quiser imputar, ou seja, quiser cobrar diretamente do servidor? Porque eu não quero cobrar do Estado, eu quero cobrar do servidor. O STJ proíbe. Não existe a possibilidade de você cobrar diretamente do servidor. Você tem que cobrar do Estado. Deixa eu fazer o esquemazinho aqui que vocês vão entender. Você cobra aqui, ó, prejudicado, Estado e servidor público. O servidor público lhe distratou. Você cobra do Estado. E se o Estado achar por bem, ele pode cobrar em ação de regresso ao servidor público. Por que isso, pessoal? Porque quando você cobra diretamente do Estado, a única coisa que você vai ter que comprovar é o nexo causal. Você vai ter que comprovar que a conduta do servidor lhe causou um dano e tem que provar essa ligação, esse nexo causal. Não precisa provar dolo, não precisa provar culpa, porque a responsabilidade é objetiva do Estado. Quem é que vai provar dolo e vai provar culpa? O Estado vai procurar o dolo e a culpa em ação regressiva contra o servidor. Mas você, particular, que está ajuizando uma ação contra o Estado, você é abarcado pela teoria da responsabilidade objetiva do Estado. Certo? Mas volta aqui. Gabarito, errado. E a fundamentação está onde? Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadora de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra os responsáveis no caso de dolo ou culpa. Foi o que eu acabei de explicar, né, pessoal? Teoria do risco administrativo. A atividade administrativa é uma atividade perigosa. O Estado assume o risco, joia, responsabilidade, independentemente de dolo ou culpa. Quando é que vai avaliar o dolo e a culpa do servidor na ação de regresso? Joia? Serviço público por seus danos e qualidade que causarem. Puxa aí
uma seta na sua Constituição ou no material que você imprimiu e coloca, é uma responsabilidade objetiva. É uma responsabilidade objetiva. Joia? Pessoal, fica por aqui a nossa revisão. Espero que seja proveitosa para todos. Mantenham-se firmes. Tentem revisar outros pontos. Sempre cai uma questãozinha, área de segurança pública, sempre cai uma questãozinha do seu chefe, do poder executivo, certo? Tenta dar uma garimpada lá na parte da Constituição. Se cair Constituição Estadual da Paraíba, você procura lá 2 pontos. O ponto que fala dos servidores públicos e você procura o ponto também que fala do governador, porque ele é o seu chefe, ele vai ser o seu chefe e a possibilidade de se cobrar assuntos do seu chefe é muito importante, é muito provável. Se você já fez isso, corre lá na Constituição e vê lá do presidente da República, do chefe do executivo. Sempre cai. Outro ponto que sempre cai, pessoal, que não deu para a gente revisar agora, é a inviolabilidade domiciliar. Não deu para trazer questões, mas eu posso falar para vocês, né? Que o artigo 5º, inciso 11 da Constituição vai dizer: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Aí você tem que ficar esperto no conceito de casa. O que é conceito de casa? É qualquer compartimento habitado de forma individual ou coletiva que não seja aberto ao público, né? Isso não seja franqueado, a ida e a vinda do público. Nisso entra escritório de advocacia, consultório médico, quarto de hotel, quarto de motel, esses 2 quando ocupados, quarto de pensão quando ocupado. Joia? Para fins de inviolabilidade domiciliar, ou melhor, para fins de porte de arma, né? Isso aqui já é o Estatuto do Desarmamento. Para fins do Estatuto do Desarmamento, a boleia de caminhão não é considerado casa, joia? Tem que ter cuidado com isso. O carro do advogado também não é considerado casa, embora esteja um monte de processo ali dentro, não é considerado uma extensão do território do escritório. Outro ponto que é importante de a gente entender sobre inviolabilidade domiciliar é o conceito de dia e o conceito de noite. Por quê? Porque a Constituição não traz um conceito claro. O Supremo Tribunal Federal já se deitou sobre essa matéria e respondeu que é considerado dia 6 da manhã às 6 da noite, e é considerado noite de 6 da noite às 6 da manhã, né? E você pode estar pensando assim, Rafael, mas eu vi um ponto aqui na lei de abuso de autoridade. Realmente, a lei de abuso de autoridade vai dizer que a autoridade pública, salvo engano, é o artigo 52, alguma coisa da lei de abuso de autoridade. Se ela estiver no seu cronograma de estudo aí da Polícia Civil da Paraíba, é importante você ficar atento a essa dica, porque a lei de abuso de autoridade vai dizer o quê? Look my eyes, atenção total agora, olhe para mim. Que o agente público, o agente de polícia, a autoridade policial comete ato de abuso de poder se adentrar em uma residência alheia, mesmo com autorização judicial para fazer a busca e apreensão, depois das 21 horas ou antes das 5 horas. Ou seja, antigamente não tinha nenhuma legislação que falava sobre o horário de entrar e sair de um domicílio. Veio a lei de abuso de autoridade e disse, olha, se fizer busca e apreensão depois das 21, ou seja, adentrar, né? Você pode entrar de 20 horas e ficar lá até 2 horas da manhã. Mas se a entrada, né, no domicílio for depois das 21 ou antes das 5 horas da manhã, entre 21 e 5 horas da manhã, você comete abuso de autoridade. Então tenham cuidado. Se a prova de vocês perguntarem, de acordo com a lei de abuso de autoridade, a lei de abuso de autoridade trouxe, isso vai ser motivo de arguição, de certeza, no Supremo Tribunal Federal, mas enquanto não chegou no Supremo Tribunal Federal para discutir a constitucionalidade desta lei, desse ponto, a gente trabalha com o que tem. De acordo com a lei de abuso de autoridade, 21 às 5. De acordo com a doutrina, com a jurisprudência, com a maioria das provas de concurso que é cobrado até agora, 6 da manhã, 6 da noite. Joia? Espero, pessoal, de coração ter ajudado vocês, mantenham-se calmos. Vocês têm conhecimento suficiente, a maioria das pessoas que estudaram comigo aqui nos cursinhos, seja no presencial, seja no online, tem conhecimento suficiente para fazer uma boa prova, de constitucional principalmente. Vocês têm que se manter tranquilo e fazer uma boa prova, joia? Qualquer dica, qualquer sugestão ou qualquer dúvida, pode procurar nas minhas redes sociais, professor Rafael Borba lá no Instagram, e lá também eu posto algumas dicas. Se você tiver com alguma dúvida antes da prova, é bem verdade, você vai lá e tira comigo, joia? Um abraço e boa prova.